Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Estamos nesta semana dando continuidade ao programa da semana passada, debatendo a importância estratégica da biodiversidade e, claro, da preservação dos recursos naturais para o Brasil. Vamos continuar a nossa conversa com o professor Jean Paul Metzger, titular do Departamento de Ecologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da USP, ele que também é membro do Comitê Científico do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração do CNPq. Com a gente também na conversa, a Liana John, jornalista ambiental, especialista em biodiversidade. Ela escreve sobre o tema há mais de 30 anos e mantém desde 2010 o blog Biodiversa no portal Planeta Sustentável. Eu queria retomar com vocês como é que foi que se deu aí a COP12 da biodiversidade. A gente falou no início dessa edição que terminou há pouco mais de um mês, né? Nós estamos em dezembro, e eu queria saber quais foram os destaques dessa conferência, se houve avanços, professor? Eu acho que os avanços são muito tímidos, né? A gente teve de clima agora, a gente teve uma conferência em Lima, no Peru, onde uma série de propostas foram feitas, relativamente tímidas, para serem ratificadas na próxima COP em Paris no ano que vem. E aí a gente não chega num acordo em Paris, aí em Paris se decide fazer uma nova reunião em 2016. Ou seja, esses acordos internacionais são acordos muito complexos. E o tempo está passando, né? O tempo passa, né? Eu acho que a questão clima é uma questão mais simples do que a questão biodiversidade. E se a gente não consegue chegar em acordos para o clima, que é uma coisa que está aí, que está mudando, os eventos extremos climáticos têm efeitos muito claros e a população percebe isso, porque morre, né? Bom, a gente tem a crise da água aqui em São Paulo, que em parte é dado por anos secos muito atípicos. Então, é mais fácil perceber os malefícios das mudanças climáticas do que os malefícios decorrentes da perda da biodiversidade. Então, na verdade, eu acho que a gente está caminhando muito lentamente nessa questão da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos. O ponto que eu acho mais positivo é justamente que foi estabelecido o painel internacional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que vai, daqui até 2020, estudar a biodiversidade, modelar essa biodiversidade, estabelecer diferentes cenários para o futuro. Então, isso mais a médio e longo prazo, eu acredito que a gente vai ter um conhecimento mais similar da biodiversidade dos seus serviços, em relação ao que a gente sabe hoje em dia sobre mudanças climáticas. Liana, a gente já fez menção aqui também a Rio 92, e eu queria grosseiramente ou de maneira mais genérica lhe perguntar com relação aos avanços de lá para cá, para depois pontuar também a questão da COP12 da biodiversidade de agora. A impressão que se tem com muita frequência é que pouco ou nada avançou. E ao mesmo tempo eu volto a colocar, como já fiz durante a intervenção do professor, o tempo continua passando. E aí? Exatamente. Eu acho que nós avançamos devagar, mais devagar do que avançam as outras forças, né, que são as forças de destruir, vamos dizer, ou degradar, né, a biodiversidade, mas a gente tende a esperar de convenções internacionais decisões que são só possíveis no nível nacional. Então, não a Convenção Internacional, ela dá diretrizes, ela dá metas, para onde vamos caminhar, e fazemos acordos. Eu acho que já caminhamos, por exemplo, na transferência de tecnologias, a gente caminhou. Nessa diretriz de valorar os serviços ecossistêmicos é muito importante, porque muda a percepção. Eu acho que de 92 para cá mudou a percepção da população em relação à biodiversidade, ela valoriza mais, no entanto, ainda conhece muito pouco, né? A gente ainda tem problemas gravíssimos que não consegue, vamos dizer assim, tratar, não consegue combater devidamente, por falta de conhecimento mesmo, porque as pessoas desconhecem, por exemplo. Um segundo fator, o primeiro fator de perda de biodiversidade é a perda de habitat.
é a perda de florestas, é a perda de campos, é a perda do ambiente onde as espécies vivem. O segundo fator mais importante são as espécies invasoras. E, no entanto, as pessoas mal percebem o que são espécies invasoras. O que são espécies invasoras? São espécies que vieram de outros lugares, que não aqueles, e que se instalaram e que estão tomando o espaço, o alimento, o abrigo das espécies nativas. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem aqui no Brasil a lebre europeia, que o lugar dela é lá na Europa, tá certo? Ela veio para o Brasil, na verdade, entrou pelas fronteiras brasileiras, criada em fazendas de caça da Argentina, como o javali também, e foi subindo para o norte e invadindo o Brasil. E o que significa essa lebre aí? No Brasil é proibida a caça, ela destrói plantações, come os alimentos do nosso coelhinho, o tapiti, que é um coelho pequenininho. Chega, inclusive, a matar os filhotes do tapiti para ocupar suas tocas. Então, ela acaba com a nossa espécie, que é o tapiti. É uma espécie invasora. Outra espécie invasora que dá grandes problemas, o caramujo africano, né? Que é um caramujo grande, que está espalhado por tudo quanto é lugar, e tomando o lugar, comendo o alimento e tomando o lugar da nossa biodiversidade. Causa grandes problemas, traz doenças, traz um monte de coisa. Tem o mexilhão tourado, que ocupa as hidrelétricas todas, tem que ser limpo de cascos de navios. Quer dizer, essas espécies invasoras é um problema que a população simplesmente desconhece. Às vezes, a própria população é que trouxe uma espécie invasora. Por exemplo, o pinus, o Pinus eliotis, que é o pinheiro, foi bastante plantado em muitos lugares, e sítios, e isso aqui. No Rio Grande do Sul, ele está florestando os campos do Rio Grande do Sul, florestando a pampa. Quer dizer, o que significa? Às vezes a população até percebe e fala assim, tá bonito agora, está tudo verde aqui, mas está tudo verde com uma espécie que não pertence àquele lugar, que é uma espécie que está causando problemas para as espécies locais, que seriam as espécies da pampa. Ela está causando mais suscetível a incêndios, tem uma série de óleos que ela solta na natureza, então ela modifica a natureza e ela nem é percebida como um problema pela população, entende? Isso daí ainda falta, está na convenção, a gente tem diretrizes internacionais, só que, na verdade, essas diretrizes internacionais deveriam ser seguidas de uma política nacional, de uma lei nacional, às vezes de uma lei local, né? Se um local está mais afetado por aquilo. Isso é que está nos faltando. A gente tem o Brasil tem um protagonismo na discussão de acordos internacionais, sempre teve, foi mais tímido na COP12, não sei porquê, mas realmente o Brasil ficou de fora de muita coisa, mas esse protagonismo ele não reflete nas leis do país, ele não reflete nas leis locais. Tem um nível de atraso aí também, e a gente vai, por aí a gente vai pegar na volta do nosso intervalo para saber o porquê, né, se há outras consequências com relação a isso. Vamos ao intervalo, na volta a gente continua debatendo a biodiversidade e a sua importância para o Brasil, para o mundo também. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural. Hoje a gente fala sobre a importância estratégica para o país e para o mundo também, né, da manutenção da biodiversidade. Estamos conversando com o professor Jean Paul Metzger, titular do Departamento de Ecologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da USP. Com a gente também Liana John, que é jornalista ambiental especialista no tema, idealizadora do blog Biodiversa do portal Planeta Sustentável. Professor, a exemplo do que acontecia até relativamente pouco tempo atrás, que havia muitos céticos com relação ao clima, o clima não está mudando, não havia essa percepção. Há também muita gente que não só desconhece, como seja até certo ponto também cética com relação à importância da biodiversidade ela própria. Como é que os senhores da academia e do meio científico percebem isso?
A Liana já colocou várias vezes aqui que a percepção da biodiversidade, do valor da biodiversidade é algo relativamente complexo, né? Então, conservar uma espécie agrícola que é importante significa conservar um conjunto de outras espécies que agem, que viabilizam aquele cultivo. Eu, sinceramente, acho que há muito a ser ganho nesse campo. Imagino assim que o brasileiro atualmente ele é bombardeado de informações sobre a importância da biodiversidade, mas ele não sente isso na pele, né? Apesar dele passar produtos cosméticos que são originários das nossas plantas, na verdade eu não sei como facilitar esse caminho. Eu vejo muito mais no meio rural, acho que onde o convívio entre diversidade biológica e o cultivo é mais próximo, né, muito mais próximo do que a gente tem aqui na cidade, onde a gente recebe as coisas enlatadas, a gente compra as coisas no supermercado sem um contato direto com a natureza. Mas eu acho que no meio rural esse contato é muito mais facilitado e eu acho que, quem sabe, a conscientização dessa população rural em termos de escassez de água, em termos de erosão e assoreamento de rios, em termos de organismos que podem ajudar você a gastar menos com defensivos porque eles fazem controle de pragas, né, de você saber que algumas espécies, como as nossas abelhas nativas, as Meliponini, elas ajudam as abelhas europeias e a diversidade dessas abelhas que fazem polinização fazem com que a gente tenha uma produção maior e de melhor qualidade. Então, eles, no meio rural, percebem mais facilmente o ganho da biodiversidade. Tanto que você vai num produtor de café e ele vai intuitivamente, no conhecimento empírico, ele sabe que há uma produção maior de café perto da mata do que longe da mata. Então, ele já tem essa intuição e, quem sabe, ele já preserva aquela mata por esse serviço de polinização ou pelo fato da nascente não secar onde está a mata. Então, eu acho que onde há o contato mais direto entre a população e a natureza, isso é mais facilitado. No meio urbano é uma coisa mais intelectual, né? Então não é uma coisa tanto afetiva, emocional, e eu acho que isso complica um pouco. É mais ou menos isso então, Diana? Eu acho que sim. Agora também no meio urbano a gente tem tido algumas coisas interessantes, né? Alguns movimentos interessantes que eu acho que... Bom, informação eu acho que é tudo. Né? Se os produtos justamente que levam alguma coisa da biodiversidade trouxessem mais essa informação para a população, eu acho que essa percepção melhoraria muito. Mas, por exemplo, nós temos nos grandes centros um movimento da gastronomia brasileira, né? Chefs, pessoas que estão muito na moda agora, né? Ter chefs que fazem suas preparações e tais. Que utilizam, por exemplo, frutas brasileiras e acabam com isso resgatando o conhecimento de frutas que são, por exemplo, eu nasci em São Paulo, você não sei se mora no Rio de Janeiro, mas sou nascido nós somos da Mata Atlântica do Sudeste, né? Nós somos da região da Mata Atlântica do Sudeste. Quantos de nós conseguem citar 10 frutas que vieram da Mata Atlântica do Sudeste? Eu não sei. Pois é. Então, esses chefes estão resgatando isso. Então, estão resgatando o quê? Uvaia, Cambuci. Cambuci tem um bairro aqui em São Paulo que se chama Cambuci, que é uma fruta. Né? Então, essas coisas, jabuticaba você sabia, mas esqueceu, né? Mas jabuticaba ainda tem. Pitanga, tudo isso é da Mata Atlântica do Sudeste. Isso está entrando de volta no dia a dia, no cotidiano das pessoas, por meio da alta gastronomia, que tem resgatado esses produtos, não só do Sudeste, mas do Centro-Oeste você tem muita coisa. Então, tem algumas, de vez em quando, tem algumas boas notícias que por exemplo, esse tipo de resgate que eu acho interessante, porque você vai provocar produtores para que se preocupem novamente e pessoas a reconhecer essas frutas, esses alimentos nas matas e fazer uma retomada disso. O açaí, que foi para internacional, quer dizer, virou uma bandeira do Brasil. Tá? Em muitos lugares no exterior você tem sorvete de açaí do Brasil. Né? Então isso
quando a gente consegue fazer essa ponte, eu acho que a conservação fica mais fácil. Porque a pessoa fala assim, eu não quero que o açaí desapareça, é por onde o Brasil está sendo conhecido no exterior. E, num certo sentido, a gente recupera um pouco daquele atraso todo de posicionamento do Brasil em termos internacionais, professor? Será que dá para pensar assim? Eu acredito que sim. Só fazendo um gancho com o que a Liana colocou, o açaí, né, que é da Amazônia, o fruto dele, né, que faz esse sorvete, essa polpa, atualmente se faz também com a fruta do Jussara, né, que é o nosso palmito. Exato. Que é explorado, na realidade, por causa do palmito, que é cortado, que se perde. E pelos estudos econômicos que foram feitos recentemente, eles perceberam que se você utilizar o fruto para fazer a polpa do açaí do Jussara, você pode ganhar mais do que com o palmito. Exatamente. Quer dizer, esse conhecimento também pode ser utilizado para a própria conservação das espécies, né? Claro. Então você tem uma conscientização e ao mesmo tempo a preservação da espécie. I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop, it all comes back to me. One way or another, every living thing here needs me. I'm the source. I'm what they crawled out of. Humans, they're no different. I don't owe them a thing. I give, they take, but I can always take back. That's just the way it's always been. It's not their planet anyway. Never was, never will be. But humans, they take more than their share. They poison me, then they expect me to feed them. Well, it doesn't work that way. If humans want to exist in nature with me and off of me, I suggest they listen close. I'm only going to say this once. If nature isn't kept healthy, humans won't survive. Simple as that. I could give a damn with or without humans. I'm the ocean. I covered this entire planet once, and I can always cover it again. That's all I have to say. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, hoje debatendo a importância estratégica para o país da manutenção da biodiversidade. Estamos conversando com o professor Jean Paul Metzger, titular do Departamento de Ecologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da USP. E também com Liana John, que é jornalista ambiental e especialista no tema, idealizadora do blog Biodiversa, do portal Planeta Sustentável. Eu queria contrapor um pouco em relação a esse atraso de que a gente começou a falar um pouquinho de longe. Dá para compensar uma coisa com a outra? O Brasil está tão atrasado em termos de posicionamento internacional, Liana? Não é tão atrasado. Eu acho que o Brasil está andando, mas vamos dizer, a nossa urgência é que as forças, as pressões que existem para degradar e para destruir são muito mais rápidas do que a nossa capacidade de fazer legislações para contrapor a essa pressão. Então, eu acho que indo pelo lado econômico, quando você consegue que um determinado produto, uma determinada espécie, um determinado, enfim, até micro-organismo, por exemplo, ele ganhe projeção, ele seja entendido como uma coisa de valor, aí os próprios usuários, a própria população se encarrega de cuidar disso, entende? Não é uma legislação que vem de cima e fala assim, você tem que preservar uma coisa que você nem sabe para que serve. Ninguém sabe direito como Entendeu? é. Quando você sabe para que serve, quando você tem aquilo dentro da sua cultura, tem significado para você aquilo ali, você vai preservar ele com muito melhor condição, né? Mas Guto, você tem retomado várias vezes essa questão do atraso, né? Eu acho que desde a minha primeira
o meu primeiro posicionamento aqui, eu coloquei que eu acho que a gente não está atrasado. O que a gente tem são forças opostas funcionando ao mesmo tempo dentro do nosso governo. Então, por exemplo, a gente tem um Sistema Nacional de Unidade de Conservação e uma rede de unidades de conservação que é uma das maiores do mundo, né, que é algo muito poderoso, aumentou muito, né, durante a década de 2000, né, no governo Lula, e a gente tem que ter muito orgulho disso, né? Poucos países têm um sistema de unidade de conservação tão extenso e tão bem representativo quanto é o nosso, só que ele tem falhas. Mas, por outro lado, você vê pressões atuais de que a política de você reduzir essas áreas de unidade de conservação, mudar o status delas de uma área de proteção integral para uso sustentável, né, reduzindo o poder dela em termos de conservação, vem ocorrendo também, né? Atualmente, por exemplo, a gente tem um projeto de emenda constitucional que quer transferir para o legislativo o poder de você mudar a demarcação de terras indígenas, e a mesma coisa há um plano de fazer a mesma coisa para as unidades de conservação. Então são forças opostas, né? A gente tem consciência, a gente já teve políticas, eu acho até pioneiras e muito robustas de conservação, mas a gente tem pressões que são muito fortes, politicamente mais fortes do que a da área ambiental, que se opõem a isso. Então a gente assina um protocolo de Nagoya, mas a gente não ratifica justamente pelas oposições que existem aqui dentro. Mas as políticas existem e elas estão ocorrendo. Então existe uma política de controle de desmatamento, existe uma política de controle de espécies invasoras, não existem políticas que ocorrem, mas pelo fato disso ser politizado, o financiamento necessário para a implementação plena dessas políticas deixa a desejar. Aí o ritmo de mudança não fica demasiadamente lento. Estou, na verdade, querendo perguntar aos senhores dois, que a gente está se encaminhando para o final do programa, se dá para ficar esperando reuniões a cada 2 anos, que foi um pouco do que já se tocou aqui também, mas para retomar isso, não fica demorando demais para as coisas acontecerem, Liana? Não, eu acho que a reunião a cada 2 anos, volto a falar, nesse nível internacional, ele é um nível de diretrizes, vamos dizer assim. Eles apontam para onde nós devemos caminhar, né? Se o Brasil vai esperar só essas diretrizes, de fato vai ser muito lento. Uhum. Mas deveria ser uma coisa que a gente discutisse diariamente aqui. Entende? Ou deveria ser... Existem várias assim, iniciativas interessantes, mas o que falta, eu acho que talvez um pouco dessa... Da embalagem geral, né? Quer dizer, às vezes a gente tem coisas pontuais que precisam ser reunidas e realmente atuar como uma força conjunta. Mas né? como é que se faria para se discutir isso diariamente? Em que âmbito? Se diz no cotidiano, cada um cuidando do seu quintal? Como seria? Eu acho que sim, eu acho que também, desde de cada um cuidando do seu quintal, até os vários grupos fazendo isso do seu jeito, né? O que eu acho que falta ainda... realmente, volto a falar, falta essa noção de que isso é uma riqueza, isso é uma coisa da qual nós precisamos, a biodiversidade é algo do que nós precisamos, ela não é dispensável, ela faz diferença se muitas espécies forem extintas, faz diferença, mesmo que você seja um morador da cidade que nunca põe o pé numa estrada de chão. Vai fazer diferença, porque você é biodependente, entende? Então, falta levar essa noção, porque na hora que você leva essa noção, aí diariamente as pessoas vão se encarregar de cuidar disso e de fazer a letra da lei uma letra viva, porque em muitos casos ainda é uma letra morta. I am the soil. I am in the hills and in the valleys, the farms, the orchards. Without me, humans could not exist. But you treat me like dirt. Do you realize that I am just a thin skin on this planet? And that I'm actually alive, full of organisms that grow your food? But I am broken
aching, overused, sick because of you. You have withered me away to less than half of what I used to be just over 100 years ago. Are you paying attention? I am turning to dust. So maybe you could treat me with a little more respect. I suppose you still want to eat, right? Professor, a natureza está aí há 22 mil e tantas vezes mais tempo do que o ser humano está aí. É o que equivaleria talvez a dizer que o homem precisa muito mais da natureza e da biodiversidade do que era dele. É mais ou menos falando nesse tema, nessa temática, que eu consigo, eu que sou um leigo, entender hoje muito melhor quando se utiliza a expressão forças da natureza. Elas são, não há nada que o homem faça que as vá reverter, pelo menos não em definitivo. É mais ou menos um pouco essa ideia que fica para a gente também nessa conversa. Olha, a gente entrou numa nova era, né? Alguns autores dizem aí que a gente entrou no antropoceno, né? Um antropoceno no qual, na verdade, a grande força motriz é a força humana. E desta forma a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De planejar o que a gente quer para o nosso futuro. Então, a natureza vai existir com ou sem o homem, mas uma vez que a gente está aqui, vamos planejar uma natureza que esteja em harmonia com as nossas atividades, né? Eu acho que outra coisa importante a dizer nesse final é que o processo democrático é um processo que é lento, né? Que a gente precisa de muita discussão, a gente precisa ouvir os diferentes setores. O processo de pesquisa também é um processo que é lento, né? Só que a gente precisa decidir, com o nível de conhecimento que a gente tem agora, nas diversas instâncias locais, né, municipais, estaduais, nacionais, internacionais, e a gente já tem muito elemento, a gente já tem muita informação para tomar decisões. Só que tem que ser decisões que escutem as diferentes partes e conciliem essas diferentes partes, entendendo que nem sempre há apenas oposição, mas que há muitas sinergias possíveis. Muito bem, gostei muito da nossa conversa, espero que para vocês também tenha sido bacana e sobretudo para você que nos acompanha sempre. O programa dessa semana vai ficando por aqui, eu quero agradecer as presenças dos nossos convidados, professor Jean Paul Metzger, titular do Departamento de Ecologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da USP. Ele também é membro do Comitê Científico do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração do CNPq. Com a gente também esteve Liana John, que é jornalista ambiental e especialista em biodiversidade. Ela escreve sobre o tema há mais de 30 anos e mantém desde 2010 o blog Biodiversa, no portal Planeta Sustentável. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Obrigado a você. Até uma próxima vez. Obrigado sobretudo a você que sempre nos acompanha. Convido você a continuar conectado com a gente. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Guto Abranches. Até o próximo programa.